Programa Magnífica da nossa Academia Marial de Aparecida. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Principalmente você que toda semana está conectado com a gente, se debruça sobre os temas que nós tratamos aqui nesse momento de reflexão, uma reflexão rápida, mas que a gente gostaria que provocasse também em você o desejo de aprofundar, não é mesmo? Fazer com que a sua fé esteja baseada, evidentemente, no Espírito Santo, mas também na sua inteligência, na sua capacidade de compreender as maravilhas que Deus realiza por nós. É magnífica. Nossa Senhora cantou essas maravilhas de Deus na sua vida e, apesar de tudo que ela teve que enfrentar, ela continuou cantando o seu Magnífica. E eu sempre peço às pessoas, não deixe de tempos a tempos rezar com Maria o Magnífica da sua vida também. E nós queremos tocar num ponto que é muito importante. Você sabe muito bem a importância da Bíblia Sagrada na existência do cristianismo. E essa Bíblia Sagrada, principalmente quando nós olhamos o Novo Testamento, os Santos Evangelhos, são eles que alimentam, são eles que iluminam, são eles que nos dão a certeza da presença de Deus dentro da nossa história. Ao mesmo tempo, essa Bíblia Sagrada muitas vezes não faz parte da vida de um cristão, né? E eu acho meio curioso, herdamos, mantivemos essa Bíblia Sagrada com todo carinho na Igreja Católica. Quando houve uma certa divisão aí pelo século XVI entre católicos e protestantes, né? De repente parece que a Bíblia passou a ser apenas dos protestantes, hoje dos evangélicos, e o católico às vezes ele se contenta aí com as medalhas, não é? Com as imagens e deixa a Bíblia Sagrada de lado. Eu acho que é importante. Mês de setembro sempre dedicado à Bíblia para provocar a gente. É importante ter, abrir, ler, conhecer, aprofundar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ainda que ela seja proclamada ao longo de todo o ano, em todas as celebrações da igreja, muitas vezes a proclamação passa assim pela cabeça da gente como se fosse um helicóptero, né? A gente escuta e já esquece. Mas na hora que eu abro, na hora que eu leio, na hora que eu rezo, na hora que eu medito, aí é diferente. Mais ainda quando essa Bíblia é partilhada com outras pessoas. Então, minha gente, para conversar um pouquinho sobre a importância da leitura bíblica na nossa vida, está aqui conosco, com muito prazer, o professor Dr. Wellington da Silva Barros. Wellington, seja bem-vindo à nossa Academia Marial. Obrigado, Padre Ulisses. Sempre uma alegria poder estar aqui, sendo bem acolhido. Isso. O Wellington, ele trabalha no nosso Instituto Superior de Teologia de São Paulo, né? ITESP, né? É doutor em Teologia Pastoral, da Mobilidade Humana pela Pontifícia Universidade Urbaniana, doutor em Ciência da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Teologia no Instituto Teológico de São Paulo, colaborador aí das Irmãs Scalabrinianas, e ele trabalha na própria estrutura, né, do ITESP, né? Ele também coordena esse Instituto de Teologia de São Paulo, ajuda a coordenar esse instituto. Wellington, a conversa é muito simples e ao mesmo tempo muito importante, né? Mas é uma partilha, um momento da gente refletir juntos, né? A gente, quando fala em Bíblia, leitura bíblica, simplesmente abrir a Bíblia, lá está Deus falando comigo, né? Como que é essa questão da leitura bíblica? Existe, digamos assim, uma diferença entre esta e aquela leitura? Este modo de tomar uma Bíblia na minha vida, às vezes eu diria até para idolatrar, né? O próprio livro, digamos assim, né? Ou aquilo que eu busco, que mensagem, qual é a vontade de Deus através desse livro, através dessas cenas, através desses acontecimentos, através dessas poesias, através principalmente do Santo Evangelho. Como que você encara a leitura bíblica? Sabe, Padre Ulisses, a primeira memória que eu tenho da Bíblia em casa é dela de enfeite na estante ao lado da televisão. Então, sempre aberta num salmo, né? Sim. E um pouco, tomando sempre um pouco de pó. Então, quando eu tinha que fazer a limpeza na casa, tinha que lembrar de tirar o pó também da Bíblia, que era usada um pouco de enfeite, uma Bíblia bastante bonita, grande, sempre aberta. E aí a gente vai percebendo, né, que a Bíblia não deve estar sujeita somente, obviamente, a essa questão de ser um mero enfeite, mas deve estar também, sobretudo, na vida das pessoas. Mas, para você abrir o livro da Bíblia,
você tem que abrir também o livro da sua vida. Então, é uma relação, né, de um Deus que falou ontem com o povo, e que fala hoje, e que vai falar amanhã, ou que vai se revelar. E a Bíblia é um livro que tem, assim, em volta dela, tem muita discussão, muita polêmica. Então, quem tem razão, né? Uma pessoa de uma igreja interpreta aquele versículo de uma maneira, outra de outra maneira. Então, a Bíblia, muitas vezes, ela é usada, assim, né, para criar muitas tensões entre os próprios cristãos, às vezes dentro da própria igreja. Então, o segredo de ler a Bíblia é sempre contextualizar. Então, a gente sabe que hoje o fundamentalismo é tentador. O que é fundamentalismo? Você lê a Bíblia ao pé da letra, né? Um dos grandes biblistas que nós conhecemos no Brasil, que é o Carlos Messers, ele faz várias analogias, né, para a gente entender a importância da Bíblia na nossa vida, na nossa fé. E uma das analogias é que a Bíblia é uma casinha que virou um casarão. E às vezes tem pessoas que querem tirar um tijolo da casa, né? Sei. Um bloco, e a partir daquele bloco, daquele tijolo, ela quer entender a casa inteira, já quer, olha, essa casa tem tantos cômodos, esse acabamento, enfim. Então, se você tirar um versículo do contexto, você pode dar para ele o significado que você quiser. Então é sempre importante, ao ler a Bíblia, né, as interpretações não são iguais, fugir de interpretações fundamentalistas e contextualizar. Então aquele tijolo faz parte de um cômodo, aquele bloco que faz parte de uma casa, que está numa rua, que está num bairro, numa cidade, e aí a coisa vai ampliando. E assim a gente consegue trazer a Bíblia para a nossa vida, né? Abrir o livro da Bíblia e abrir também o livro da nossa vida. Eu acho que é algo muito importante, não é, Então, que a gente perceber que Deus conversa com a gente e conversa com a gente no tempo em que a gente vive, né? Então eu não posso abrir a Bíblia e falar, Deus está falando comigo no meu tempo. Não, Ele falou para aquele povo que estava escravizado no Egito, né? Ele falou para aquele povo que estava caminhando para a Terra Prometida. Ele falou para aquele povo que tinha um bom rei, um mau rei, né? Ou seja, Deus se debruça sobre a história humana. Por isso que eu digo assim, a gente usa a palavra de Deus, mas realmente é uma revelação, é uma mensagem de Deus, né? E a gente perceber que essa mensagem de Deus, ela vem através de seres humanos, né? A Bíblia não foi revelada em português, né? A Bíblia depende de muitas culturas que já existiram, algumas continuam, outras já desapareceram, né? E quando eu puxo aquela palavra para mim, né, e tento colocar na minha vida, eu tenho que levar em conta, entende? É esse o contexto que realmente Deus quer agora dar essa mensagem. Não basta, como dizia o Wellington, eu tomar um texto e falar, está escrito na Bíblia. Isso aqui é lei. Não é. Muitas vezes é um mito, muitas vezes é uma poesia, muitas vezes é uma memória de uma história que aconteceu, né? E isso é muito importante. Daí que a revelação divina na Bíblia, eu gosto de dizer sempre que ela é pedagógica, né? Ela vai como uma mãe, um pai ensina uma criança. Uma coisa que eu digo para minha criancinha, outro para o meu jovem, outro na medida que ela vai crescendo. Assim Deus vai se manifestando pedagogicamente na medida que cabe na cabecinha, no coração do ser humano, aquela revelação de Deus vai crescendo, né? Eu acho que é uma coisa muito importante que a Bíblia nunca é uma revelação individualista. Eu e o Espírito Santo e eu. Eu e Jesus, Jesus e eu, né? Ou ela é eclesial, ela é da comunidade, ela é da história do ser humano, da cultura humana, ou então eu vou me enganar redondamente, né? Verdade, ela faz parte da história de um povo, e até mesmo quando Deus faz uma revelação a um profeta, sim, né, para aquele profeta denuncie situações de injustiça, por exemplo, que está ameaçando, que está oprimindo o povo, a comunidade, né? Então, é um livro que foi escrito por várias mãos, mais de 1000 anos, né, para ela ficar pronta como nós conhecemos. Uma pessoa, vamos dizer assim, né, escreveu uma coisa aqui, a outra acolá, mas sempre, né, nessa dinâmica da aliança de Deus com o povo de Israel. Então, o que importa é ser, não individualmente, mas sim quanto povo, né? Então, quanto o nós é o que prevalece nessa história sagrada, nessa história de fé. E eu acho que é alguma coisa importante. Eu acho que a gente pode tranquilamente, entende, usar muitas vezes a Bíblia, até do ponto de vista, assim, digamos, psicológico, né? Eu estou numa situação, deixa eu ver o que Deus pode me dizer, me consolar, né? Mas não há limite a isso, porque é um perigo tremendo, ela vira psicoterápico, né? E eu posso me enganar tremendamente exatamente com isso, né? Eu insisto muito nessa leitura bíblica
que é feita desde o início, né? Traz uma tradição consigo na interpretação da Bíblia, mas ao mesmo tempo essa atenção, Deus está falando para nós é hoje, né? E você falava uma coisa que eu acho muito bonita, né? Quando você olha os profetas, né? Os profetas, eles faziam a crítica da história que estavam vivendo, né? Se era de acordo com a aliança feita com Deus, ou estava em total desacordo com essa aliança, e ali vinha a crítica social, vinha a crítica política, vinha a crítica econômica, vinha a crítica religiosa, né? Com muita força. Você abre um Amós, Oséias, Isaías, né? Eles foram pregadores assim que muito fortes, né? E mais do que todos, Jesus, né? Jesus, ele veio não para trazer apenas uns bons conselhos para a gente, não para pagar a gente, ele queria que a humanidade passasse por uma mudança muito forte, porque as estruturas que nós construímos, elas ainda não são suficientemente humanas e muito menos estão de acordo com o sonho de Deus. E a Bíblia acaba revelando o sonho de Deus, né? É alguma coisa que não aconteceu, está... Exato. Como dizia o professor ontem, é gerúndio, está acontecendo, está em andamento, está em construção, né? Isso é muito importante. Agora, Wellington, eu queria tocar num ponto. Nós já vivenciamos muita pastoral bíblica no Brasil, né? Eu vivi num tempo muito bonito em que havia comunidades eclesiais de base, né? Que hoje tem uma turminha de católicos que condena, mas era aquela capacidade de as pessoas, famílias se reunirem, né? Para abrir a Bíblia, não era para fazer comunismo, fazer ideologia, abrir a Bíblia e ver a palavra de Deus, né? E depois olhar um pouquinho como é que vai indo a nossa vida, o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro, né? E aplicar aquela palavra de Deus ali em cima, e não só aplicar, também se comprometer, eu vou me comprometer, já que Deus quer isso, eu vou fazer, né? Eu acho que foi um período muito bonito, né, Wellington? Exatamente, e o Deus que se revela na Bíblia, ele revela sempre um projeto, né? Então a gente sempre, ele sempre nos coloca, né, numa questão de tomar uma decisão, de tomar responsabilidade também diante da nossa história. Como a revelação é atual, né, comprometeu o povo no passado e compromete também nós, então Deus se revela e revela um projeto. Então quer dizer, todo esse engajamento a partir da Sagrada Escritura, a profecia, denunciar situações, né, de escravidão, porque de fato a linha, né, o fio condutor da Sagrada Escritura é a revelação de um Deus que é sensível ao sofrimento do povo, que se revela, né, no evento primordial que é do Êxodo, quer dizer, Deus não aceita o sofrimento do povo, Deus não é indiferente, Deus é sensível ao sofrimento das pessoas, e isso está claramente em Jesus de Nazaré. Então, assim, quem lê a Sagrada Escritura não deve, né, fugir da história, não deve ficar bitolado, pelo contrário, deve pensar também onde se encontra nesse projeto, nesse chamado de Deus, do povo de ontem, do povo de hoje, nós, e também olhando para o futuro para construir um amanhã melhor de acordo com aquilo que Deus quer, desse projeto que Ele mesmo revela. E eu acho que eu insisto muito nesse aspecto, sabe, Wellington, porque a gente passou de um período que sublinhávamos fortemente a importância da comunidade de base dos cristãos, né? E tanta coisa foi produzida, tanta coisa foi feita. Passamos a um período de um catolicismo mais pentecostal e de repente a Bíblia passou a ser assim, como dizer assim, mais psicoterápico, né? Deus está falando para mim, Deus está me consolando, deixa abrir a Bíblia ao acaso, que Deus vai me dar a palavra certa na hora certa. Ou seja, quase que individualizando demais a leitura da Bíblia. Graças a Deus que para muitos católicos ajudou demais a retomar a Bíblia como parte da sua herança de fé, né? Isso é importante, não podem negar, né? Mas a gente gostaria tanto que a gente voltasse de novo a fazer essa Bíblia ser a primeira partilha, a partilha do pão, partilha da palavra, e essa partilha que nos faz ver no outro também alguém que pode me ajudar a entender melhor a mensagem de Deus, e não apenas fazer aquela leitura intimista, né? Gostosa, não é apenas isso, né? E essa capacidade de perceber Deus está presente na nossa história, acompanha a nossa história, né? E esse Deus é libertador, seja do sofrimento individual, pessoal, seja do sofrimento social, do sofrimento econômico, político. Ele é libertador.
Ou seja, Deus não é conformado com as coisas que não são boas, não são justas, né? Aqui é que eu gostaria de ver uma coisa que nós vamos fazer um congresso, se Deus quiser, agora em novembro, de 16 a 19 de novembro, né? E você está convidado a participar. Vai ser presencial, viu? Então Mas nós vamos entrar muito fortemente nessa questão da pastoral bíblica. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, entende? Essa questão, o que é que vem ser, por exemplo, um círculo bíblico e a importância desse círculo bíblico no sentido da gente ter uma certa segurança. Estou interpretando corretamente a palavra de Deus. Uhum. Padre Ulisses, pessoal, a gente fala de pastoral bíblica, né? Mas assim, também na questão dos termos, porque a Bíblia deve impregnar todas as pastorais, Sim. movimentos. Então se fala muito de animação bíblica da vida pastoral como um todo, né? Então a Sagrada Escritura na vida da igreja, ela é como esse espírito que deve impregnar todas as suas ações. Lógico que uma pastoral bíblica é importante para motivar, para ensinar métodos, caminhos de leitura e de estudo, mas né, essa pastoral deve animar toda a vida da comunidade, toda a vida da igreja. E falando né, do congresso e pegando o nosso tema, a Bíblia na mão e no coração, pés na missão, então a gente tem, sobretudo pós-Vaticano II, enfim, essa questão dos círculos bíblicos, né? A leitura bíblica a partir da base, como se dizia, de comunidades de base também, enfim. Então, especialmente o Vaticano II impulsionou bastante né, a questão do estudo, da interpretação da Bíblia na vida da igreja, e a Bíblia na mão do povo. Então isso é bastante importante. O povo católico, pouco mais de 50, 60 anos, que retomou né, essa presença tão importante da Sagrada Escritura na vida do povo. Então a gente tem assim um caminho bastante longo a ser feito. E uma ferramenta né, que ajuda bastante, um meio, um método, é essa questão do estudo da Bíblia em comunidade. Então, como o senhor dizia, não é só para o meu eu, para individualmente, mas especialmente para a vida da comunidade. E aí também né, interpretar a Sagrada Escritura à luz da fé da comunidade, à luz da fé da igreja, povo de Deus, né, que caminha junto, sinodalidade, igreja e saída. Então são aspectos importantes para nós, para que a Bíblia possa de fato iluminar o nosso caminho. Então quando a gente lê a Sagrada Escritura, a gente tem a fé pessoal do eu creio, mas sobretudo temos a fé comunitária, né, do nós cremos, que são as duas dimensões da nossa fé. Então deve estar sempre interligadas, relacionadas ao nosso estudo da Bíblia. Para quê? Para que a gente possa né, alcançar bons frutos com o nosso estudo, com a nossa leitura da Sagrada Escritura. Você usou uma palavra aí que eu acho muito importante para nós, sabe? Impregnar com a palavra de Deus tudo o que acontece na nossa vida de igreja, até na vida pessoal da nossa fé. Impregnar significa, eu tenho minhas devoções, ótimo. Eu tenho meu terço, meu rosário, ótimo. Tenho a minha novena, ótimo. Mas por amor de Deus, procure impregnar com a palavra de Deus, né? Senão isso pode virar um automatismo, né? Vamos dizer, vou rezar tantos terços, né? E vou sapecando aquelas Ave Marias. Meu Deus do céu, onde é que Deus pode entrar e dar uma palavrinha para você? Né? Que momento que Ele pode talvez interferir na sua vida e não somente ficar você naquele blá blá blá, ininterrupto, distraído muitas vezes, né? Por isso que a palavra de Deus ela tem que impregnar, né? Então, se você pode diminuir muitas vezes tudo aquilo que você faz como repetição de oração, de devoções, que está ótimo, né? E dá um pedacinho de tempo a essa palavra de Deus para que ela também entre na circulação sanguínea da sua fé. Ela faça parte disso, viu? E essa questão, então, de quanto mais partilhada, maior talvez seja a segurança, não é, Wellington? De que eu estou no caminho certo, eu estou na interpretação correta. Quanto mais individualizada, mais eu corro o risco de repente, buscar algo que Deus não revelou. Exato. A Sagrada Escritura é um livro que surgiu na comunidade, um povo. Então, a gente deve também corresponder, de alguma maneira, a essa vocação da própria Sagrada Escritura e também ler em comunidade, né? Já é uma promessa de Jesus que quando tivermos reunidos em comunidade, 2 ou mais reunidos em comunidade, no nome dele, no projeto dele, ele vai estar no meio de nós. Até para ter essa certeza, né, no contexto da nossa fé, de que para ler a Sagrada Escritura e para a gente entender e iluminar a nossa vida, a gente precisa de estudo, precisa de compreensão das ferramentas que a teologia bíblica nos oferece,
mas também precisa do Espírito Santo, né? Então não podemos acreditar apenas nas nossas próprias forças. Quem também nos auxilia no entendimento das palavras da Sagrada Escritura é o próprio Espírito presente na igreja, presente na comunidade, recebido no nosso batismo. Então, essa leitura comunitária, ela me dá parâmetros, né? Em grupos, etc. Me dá parâmetros para que eu possa caminhar de fato correspondendo à vocação da própria Sagrada Escritura, que é uma relação entre Deus e um povo, Deus e uma comunidade. Exatamente. E aí, a partir daquilo que Dom Orlando sempre está repetindo nas suas missas, né? Minha gente, Bíblia na mão e no coração, pés na missão. Tem também essa dimensão muito importante, né? Que a gente não é autorreferencial, nem como pessoa, nem como comunidade, nem como igreja, né? Esse sentido missionário, né? E esse sentido missionário que brota, talvez, não tanto de pregações que são feitas, quanto de atitudes que eu, a partir da palavra de Deus, eu assumo dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro da minha família, né? Ou seja, essa dimensão missionária, o círculo bíblico pode ter também uma dimensão missionária, pode se irradiar no meu bairro, na minha vizinhança, ou até no meu local de trabalho. Exatamente, a gente percebe que num tempo para cá, né, sobretudo o Vaticano II, adiante, se falou de missão, a natureza missionária da igreja. Se a gente pegar a conferência de Aparecida, retomou e falou de vários aspectos, né, em 2007, a quinta conferência de Aparecida sobre a questão da missão, da paróquia ser missionária, depois os planos pastorais da CNBB de evangelização da igreja no Brasil, tem falado bastante, né, dessa igreja, aquilo que o Papa Francisco falou recentemente, dessa igreja em saída. Então, quer dizer, foi-se o tempo em que a gente esperava as pessoas virem até a igreja, não precisava se preocupar com o pastoral da acolhida, né, quando a igreja no nosso país, no Brasil, ela era ainda hegemônica. Mas hoje, a gente tem uma oferta de sentido plural, gostemos ou não, e se as pessoas não se sentirem bem na igreja, elas podem ir também tentarem fazer outra experiência em outros lugares. Então se fala muito de uma igreja em saída, missionária, de ir ao encontro das pessoas, de não ficar esperando, né, assim, quase que comodamente, né, na sacristia, que as pessoas venham até nós. E nesse sentido, os círculos bíblicos, a palavra de Deus é uma ferramenta importantíssima, né? Porque através dos círculos bíblicos você pode se reunir no apartamento, na garagem, nas casas, enfim. Então quer dizer, de fato, essa igreja em saída tão necessária, né? Os papas, como João Paulo II falou, a igreja é missionária ou ela não é igreja, ou ela tá doente, está padecendo. E o Papa Francisco falando de igreja em saída. Então a Sagrada Escritura e os círculos bíblicos certamente podem e devem dar um grande impulso para essa tão desejada paróquia ou igreja, toda ela missionária. Todos os batizados são missionários. Então a Bíblia né, nas ruas, né, debaixo das árvores, enfim, na calçada, nas garagens, nos apartamentos, de fato, que ela possa ser essa igreja, motivar essa igreja doméstica, essa igreja em saída. Você me faz lembrar, entendo, eu trabalhei vários anos nas missões populares, em que a gente organizava esses círculos bíblicos, que nós já chamávamos de setores missionários, né? E baseado exatamente na Bíblia aberta. E era muito curioso e assim, gratificante para a gente perceber como a formação de um círculo bíblico, que reunia algumas famílias mais ou menos ali vizinhos, né? Criava mais do que um círculo, criava uma fraternidade, sabe? Criava uma solidariedade, né? E o mais gostoso da vida da pessoa é que ela começava a procurar discernir a sua vida, perguntando também para Deus o que é que Deus está dizendo, né? E não só o que é que eu quero, o que é que eu desejo, o que é que eu ambiciono, não. O que é que Deus está dizendo, né? Aí a Bíblia Sagrada vinha como uma iluminação para todo aquele grupo de pessoas que estava ali. E é gratificante. Eu já encontrei grupos que depois de 40 anos de missão, eles estão ali se reunindo, né? Abrindo a palavra de Deus e buscando o caminho que devem fazer para continuar a vida. Então, é uma forma muito importante e a gente gostaria tanto que retomasse essa pastoral, não só da impregnar a palavra de Deus, mas também de uma palavra de Deus que me reúne, que me compromete, que tira aquilo que está acontecendo na atual cultura social, o medo do outro, né? Ou então essa polarização com o outro, né? Porque a palavra de Deus, ela abre meu coração
para aceitar também aquilo que é uma opinião diferente da minha, né? E me ajuda a conviver fraternalmente com uma pessoa que talvez seja na posição contrária da minha ideologia, mas ela é meu irmão, é minha irmã, antes de ter uma ideia diferente da minha, né? A gente não pode instrumentalizar a Bíblia, né? A Bíblia já foi usada, não por culpa dela e nem de Deus, mas por culpa nossa, seres humanos, né? Nossa responsabilidade ou falta de responsabilidade já foi usada durante alguns momentos da história, né? Com gente que estava com ela fazendo coisas que não eram de acordo com o plano de Deus, né? Então a gente tem várias tensões durante a nossa história em que, para dizer, né? Pessoas com a Bíblia debaixo do braço cometerem injustiças e legitimaram essas injustiças com a palavra de Deus, o que é pior. Então, assim, isso não é um problema de Deus e também tem um pouco da Sagrada Escritura. Isso é um problema nosso, né, da nossa falta de responsabilidade de querer usar a Sagrada Escritura para legitimar injustiças, preconceitos, né, ou formas de violência ou de exclusão, né, ou de aniquilação do outro. Então, quer dizer, isso é muito perigoso. Isso é um problema nosso que a gente tem que sempre prestar muito atenção para não instrumentalizar a Sagrada Escritura. Então, quer dizer, deixar Deus ser Deus, né? Apresentar a nossa existência, a nossa história, mas também com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo, de fato poder perceber o que Deus quer. Pode estar em desacordo com aquilo que eu quero, e geralmente está. Então, quer dizer, deixar a palavra ser livre, né? De fato, para que a gente possa buscar comprometer, buscar esse projeto que é revelado através dela e não instrumentalizá-la e não usá-la para legitimar a nossa polarização, a nossa ideologia política, os nossos gurus que a gente segue por aí de estimação. Então precisa ter muito, muito cuidado. A Bíblia está acima, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus está acima de tudo isso que nós temos hoje e deve iluminar essas dinâmicas sociais atuais. Porém, preciso deixar que seja ela, o que Deus, através dela, seja Deus e que nos fale, que nos interpele rumo a um mundo mais humano, mais digno e mais fraterno. Exatamente, né? Isso nos ajuda a gente a ter um certo critério de discernimento, porque o que não faltam atualmente são pregadores da palavra de Deus. A rede social está cheia de tanta gente, né? E gente que está louca para conseguir seguidores ou então likes, né? Uhum. Gente que está ali e fatura em cima disso muito bem, viu? Agora, é isso realmente que Deus quer? É por isso que essa dimensão comunitária da leitura, da reflexão da palavra de Deus é tão importante, porque no final eu escuto aquele padre, aquele bispo, aquele pregador, aquele evangelizador falando, eu pergunto, mas é isso que Jesus falou? Era isso realmente o que está na Bíblia? Ou eu estou ouvindo uma conversa mole aqui, estou entrando, entende, numa direção que não é a que Deus quer, né? E só uma dica, a gente está terminando a conversa. Como é possível organizar um círculo bíblico? O que se daria de dica assim, Wellington? Olha, Padre Ulisses, a gente aqui no nosso continente, no nosso país, a gente vem de uma herança teológica, pastoral, de valorizar bastante a realidade, né? Então a gente tem, por exemplo, a leitura orante, a Lectio Divina, que tem lá as suas 4 etapas, né? Em geral, os centros bíblicos que nós temos, aqui à disposição no nosso contexto brasileiro, por exemplo, como o Centro Bíblico Verbo. Então sempre tem ali as suas formas, né, o seu folheto que oferece etapas também de um círculo bíblico. Então você pode seguir a leitura antes da Bíblia com as 4 etapas, você pode seguir outras dinâmicas também que a gente tem, como por exemplo o Centro Bíblico Verbo nos oferece. Mas assim, voltando a falar da realidade, eu sugeriria que deixasse assim bastante livre, que lógico, que a Bíblia fosse o centro, né? E a comunidade ali daquele encontro, mas que de acordo com a sua realidade também você pudesse fazer pequenas adaptações, então de acolhida, de canto de entrada, de leitura, de meditação da palavra, de compromisso, de partilha, né? Então quer dizer, de proclamar, de ouvir a palavra de Deus e de anunciar a palavra de Deus e de celebrar. Então assim, meios, formas não faltam, né? Agora, essa forma tem que ser também adaptada à nossa realidade. Então a gente também tem que ter uma relação afetiva, pegar gosto pela questão. E se for uma forma que a gente simplesmente transplanta, né, de uma outra realidade e chega ali naquela realidade, naquele povo, ela não diz nada, dificilmente vai engajar as pessoas. Então assim, primeiro, a Sagrada Escritura presente, né, como, né, o centro e a vida do povo. Depois você pode acrescentar Lectio Divina com as 4 etapas, algum método que você tem, como esses do Centro Bíblico Verbo, do CEBI, né? Enfim, e sempre estar atento à realidade, sempre
ouvir as pessoas, né? Então, assim, a dica é mais do que você exercer a oratória para brincar, você também exercer a escutatória. Então, também ouvir os anseios, né? Se a gente pegar na Sagrada Escritura, né, a revelação de Deus é pelo ouvir, né? Escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Então, também a gente tem essa capacidade, que é uma qualidade de Deus, uma virtude de Deus. Então, ouvir o povo, ouvir a realidade e poder também fazer as adaptações. Por isso que é importante sempre contar com o auxílio do Espírito Santo, que com as nossas próprias forças a gente não é capaz de atingir o êxito que a gente deseja. Aí, muito obrigado, Wellington, pela partilha que fez conosco, né? Obrigado a você pela atenção que teve nesse momento, né? E nunca esqueça, existe uma criaturinha bonita demais que encarnou em si mesma a palavra de Deus, esteve no seu seio, repartiu conosco essa palavra de Deus, continua repartindo, né? E ela tem um mandamento para mim, para você, para o Wellington, para todo mundo, né? Repete o tempo todo para ele: faça tudo o que meu filho lhe disser. Siga esse mandamento de Nossa Senhora e você vai estar com a Bíblia no coração e com seus pés na missão. Muito obrigado pela sua presença, fique com Deus e com a bênção de nossa querida Mãe Aparecida.